E um destaque agora, Lívia, é o processo de privatização da Eletrobras, que já tem a aprovação do Tribunal de Contas da União. Quem vai trazer os detalhes pra gente é o Maicon Mendes. Quais serão os próximos passos agora, Maicon? Conta pra gente, boa noite. Olá, Abrão, boa noite para você, boa noite para a Lívia e boa noite à audiência do Jornal Jovem Pan. Os próximos passos é que o BNDES, junto com o Ministério de Minas e Energia, vão ter que cumprir algumas determinações do TCU, do Tribunal de Contas da União. Foi vencido hoje o processo de continuidade da privatização da venda da Eletrobras, 7-1. Apenas o ministro Vital do Rego foi contra essa decisão, votou contra. Num determinado momento chegou a pedir vistas para uma análise um pouco mais profunda, mas a maioria negou e o processo de votação continuou. Eu estou com alguns números aqui que eu vou passar para vocês agora. Foi até um comunicado enviado pelo próprio TCU para toda a imprensa. A primeira fase já tinha sido sacramentada em fevereiro e quando todo esse processo for concluído, a empresa, que no caso é a estatal, ela vai tornar agora ter um controlador não definido, pois vai operar na Bolsa de Valores. A operação da venda deve movimentar cerca de 67 bilhões de reais, sendo que 25,3 bilhões vão para o caixa do governo federal. Como que vai ser a repartição desses valores é o que eu explico agora. 32 bilhões serão destinados à conta de desenvolvimento energético ao longo dos próximos 25 anos, sendo que 5 bilhões serão pagos ainda em 2022. Então, 25,3 bilhões vão para o caixa do Tesouro e se refere a um chamado bônus de outorga, que será pago pela Eletrobras privatizada à União pela renovação dos contratos de pelo menos 22 hidrelétricas da empresa. E 9,7 bilhões de reais são compromissos de investimentos em bacias hidrográficas que deverão ser realizados em um período de 10 anos. Os especialistas já começam a avaliar os números divulgados agora há pouco pelo TCU. No entendimento geral dos especialistas, o consumidor final vai ter uma conta de luz não tão bem atrativa assim. Essa porcentagem de redução da conta de energia elétrica para o consumidor em cima dos números oficiais do TCU vai chegar em torno de menos de 3%. Os opositores do presidente Bolsonaro estão chiando, é lógico, não queriam a privatização da Eletrobras, que é a maior empresa de energia da América Latina. Eles acham que, no entendimento deles, que esse valor ficou bem abaixo do estimado e os especialistas agora estão recalculando esses números divulgados agora há pouco para o consumidor final, que é o grande interessado disso tudo. Menos de 3% de redução na conta de energia elétrica são dados oficiais analisados pelos especialistas. Nós voltamos ao estúdio da Jovem Pan. Ok, obrigado, Maicon, pelas informações. Boa noite para você. Miguel Daúde, você inclusive tocou nesse tema mais cedo, né, Daúde, quando a gente conversava aqui sobre a questão energética. O que achou dessa decisão de hoje do Tribunal de Contas da União? E queria saber de você, especialmente os efeitos, né? O Maicon estava trazendo ali pra gente a avaliação inicial dos especialistas. É claro que ainda vão se debruçar sobre os pormenores. O que a gente sabe é que é um modelo de capitalização, né? Ou seja, vão ser lançadas no mercado financeiro as ações da Eletrobras para que assim a União deixe de ser a controladora majoritária da empresa. Essa oferta deve começar inclusive até agosto, ou seja, já nos próximos meses, em no máximo 3 meses, a gente já deve ter o lançamento dessas ações. Você acha que no final da linha, na ponta, o consumidor vai sentir uma queda no valor da energia, Daúde? Bom, a tendência é que sim, né, que você faz essa concessão das ações da Eletrobras, mas eu gostaria de colocar alguns obstáculos que pode ter aí pela frente. Eu acho que isso é importante, eu respondo objetivamente o seu questionamento no final. Empregados da Eletrobras já estão, né, propondo a SEC, né, a CVM, lá nos Estados Unidos, de algumas irregularidades nessa concessão. E lá a gente sabe que o investidor americano, quando você tem alguma dúvida em relação a essa concessão de ações, você pode ter aí uma retração desses compradores. Hoje, o controle
da Eletrobras, acho que em torno de 70%, 72%, né? Esse controle está na mão do governo, do Tesouro, do BNDES e acho que do Banco do Brasil ou de algumas empresas do governo. Ele precisa vender esse controle por um determinado preço. O que se espera é que atinja esse limite. E o mercado está aí com dúvida, né, diante do cenário eleitoral, se esse limite vai ser atingido ou não, para que a Eletrobras possa ter, então, efetivada essa concessão. Agora, com relação ao custo da energia, Brau, eu acho que eu sou otimista a isso, mas o custo está relacionado ao custo Brasil. A gente tem aí a dificuldade de uma série, dificuldade tributária, porque essas empresas de energia, de petróleo, são utilizadas de uma certa forma como instrumentos de arrecadação tributária que tem um peso considerável na arrecadação do governo. Então nós temos aí um bom início, eu acho que deve sim ser privatizada, ser feita essa concessão. O governo vai ficar com um poder em determinados casos dessa concessão, mas eu acho que não podemos ainda comemorar, temos que aguardar, né, exatamente porque tem um candidato que não deveria nem ser candidato, que está dizendo que se ele for eleito, a Eletrobras não vai ser privatizada e vai interromper tudo isso. Então, é um cenário que exige muita preocupação, mas eu vejo sim com otimismo. Agora, a redução vai depender muito de preço de uma série de coisas, investimentos que vão precisar ser feitos nessa atividade, Brau. Agora, Constantino, o Brown disse muito bem que os especialistas vão se debruçar ainda nessas estimativas de redução na conta de luz. O Michael Mendes trouxe essa perspectiva de possíveis 3% de redução nesse valor, mas é preciso levar em consideração também o tempo em que essa análise foi feita e que ainda será feita, porque esse processo de privatização tem como objetivo dois objetivos principais, que é diminuir o inchaço da máquina pública e também modernizar o sistema elétrico no Brasil, e isso leva muito tempo. É possível que agora, diante dessa notícia que acabou de sair, de que vai haver sim essa privatização, seja possível estimar com tanta precisão essa redução no valor da conta? Não, Lívia, não dá para saber a magnitude exata, não é assim que funciona, mas é uma ótima notícia, porque aponta na direção certa. Quer dizer, a chiadeira da turma da esquerda, que quer voltar à cena do crime, segundo o próprio candidato a vice na chapa, a chiadeira é justamente porque eles precisam dessas estatais todas para continuar roubando. É disso que se trata. Então, na prática, não faz nenhum sentido o Estado ser empresário, ter hidrelétricas, ter uma empresa, uma holding da área de distribuição de eletricidade. Isso não faz nenhum sentido. Então, aponta na direção certa, já parece ser mérito, inclusive, do novo ministro Adolfo Saxida, né? O TCU andou postergando isso porque muita gente acha que é um órgão estritamente técnico, e não é bem verdade, né? É um órgão político. Felizmente tomou a decisão acertada e agora caminha nessa direção. Se vai ser possível reduzir já no prazo estipulado, na magnitude esperada, isso o tempo vai dizer. Mas a direção é certa, e eu faço uma comparação com a Telebrás, né? Quem é que pode ter saudade de uma Telebrás estatal naqueles tempos? Eu sei quem.